Olá amigos, eu sou Antônio Carlos Zeferino, técnico em segurança pelo Instituto Federal, e hoje irei lhe trazer um resumo didático e objetivo da NR15, que trata das operações insalubres. Uma NR muito extensa, que requer um estudo muito objetivo para realmente alcançar o aprendizado e resultados no estudo desta NR. Vamos lá? O que vem a ser limite de tolerância segundo a NR15? Entende-se por limite de tolerância, para os fins desta norma, a concentração ou intensidade mínima ou máxima. Então, concentração ou intensidade mínima ou máxima relacionada com a natureza e o tempo de exposição, ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Portanto, o limite de tolerância ele vai estar atrelado à concentração e intensidade mínima ou máxima, tempo, natureza e tempo de exposição que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Esta é a definição do limite de tolerância. Do percentual de insalubridade. O exercício do trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção do adicional de insalubridade incidente sobre o salário mínimo da região. Esse é um detalhe importantíssimo. O adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo da região. Digamos que o trabalhador ganha um salário base de R$2.000, mas o salário mínimo da região é R$1.000. Ele irá receber adicional sobre esse R$1.000, pois o adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo da região, não sobre o salário base. E são os seguintes, os percentuais: 40% para insalubridade de grau máximo, 20% para insalubridade de grau médio e 10% para insalubridade de grau mínimo. Nesse exemplo que eu dei, no salário de R$1.000, se a atividade for de grau máximo, esse trabalhador receberá de insalubridade R$400, ou seja, 40% em cima do salário mínimo. Falando isso, o salário mínimo da região for de R$1.000, pois o adicional é calculado em cima do salário mínimo e não do salário base. A quem cabe fixar o adicional de salubridade? Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada por laudo técnico de engenheiro ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar o adicional aos empregados expostos à insalubridade, quando impraticável sua eliminação ou neutralização. Então, o adicional é fixado através da autoridade regional, comprovada por laudo do médico do trabalho ou engenheiro de segurança. Fixa esse adicional quando não for impraticável a eliminação ou a neutralização da insalubridade. É médico ou engenheiro e é através de laudo, não é parecer técnico, é um laudo técnico. Vamos falar quais são os anexos da NR15, perdão. O anexo 1 trata do ruído contínuo ou intermitente. Então, anexo 1 da NR15, ruído contínuo ou intermitente. O anexo 2 trata do ruído de impacto, O anexo 3 trata do calor. Essas são as atividades insalubres segundo a NR15. O anexo 4 foi revogado. O anexo 5 trata das radiações ionizantes. O anexo 6 trata das condições hiperbáricas. O anexo 7 trata das radiações não ionizantes. Atenção a esse detalhe. O anexo 5 trata das radiações ionizantes e o 7 das radiações não ionizantes. O anexo 8 trata das vibrações, também
também dá direito ao adicional de insalubridade. O anexo 9 é referente ao frio. O anexo 10 referente à umidade. Portanto, frio e umidade são diferentes. Frio e umidade são diferentes. A NR15 trata cada um em um anexo. O anexo 11, muito cobrado, trata dos agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no próprio local de trabalho. Então, agentes químicos no próprio local de trabalho. O anexo 12 trata do limite de tolerância das poeiras minerais. Esse anexo também é muito cobrado, você tem que aprendê-lo. Anexo 12, das poeiras minerais. O anexo 13 é dos agentes químicos. Então, o anexo 11 é agentes químicos no local de trabalho. O anexo 13 é dos agentes químicos. Então, tem essa diferença. O anexo 13A é do benzeno. Anexo 13A do benzeno. E o anexo 14 trata dos agentes biológicos, que também dá direito ao adicional de insalubridade. Portanto, essas são as atividades descritas na NR15 que dão direito ao adicional de insalubridade. Vamos ao anexo 1, resumo do anexo 1 da NR15, que trata do ruído, da quantidade de tempo que se pode passar sobre um determinado nível de decibéis. Vamos lá. A NR15 determina que com 85 decibéis o trabalhador pode ficar exposto durante o máximo de 8 horas. 85 decibéis. Para 86 decibéis, máximo de 7 horas. Para 87 decibéis, máximo de exposição 6 horas. Para 88 decibéis, máximo de exposição de 5 horas. Para 90 decibéis, máximo de exposição de 4 horas. Perceba que quando aumenta o decibéis, diminui a quantidade de tempo que o trabalhador pode ficar exposto. Para 92 decibéis, o trabalhador poderá ficar exposto até 3 horas. Para 95 decibéis, 2 horas, o tempo de exposição. E para 100 decibéis, 1 hora é o tempo que o trabalhador poderá ficar exposto. E para 105 decibéis, 30 minutos, esse é o tempo máximo que a NR15, no seu anexo 1, determina que poderá ficar exposto o trabalhador. Fiz esse resumo porque são esses que são cobrados mais. O quadro é um pouco extenso, mas separei o que é mais cobrado, como o meu conteúdo é sempre ser objetivo, focado no que realmente é cobrado. A eliminação ou a neutralização cessará o adicional de insalubridade. Portanto, o trabalhador só receberá insalubridade se não for eliminado ou neutralizado. Pois, se eliminar ou neutralizar, o trabalhador será cessado para o trabalhador o respectivo adicional de insalubridade. Receberá enquanto estiver insalubridade. Cessou ou neutralizou, não receberá mais. Cabe ao órgão regional do MTE, através de laudo técnico emitido por engenheiro ou médico do trabalho, comprovar a insalubridade, como havia dito, reforçando. Dos graus de insalubridade, da porcentagem para algumas atividades. O trabalhador que estiver exposto ao ruído recebe insalubridade de 20% de grau médio. O calor também 20%. Radiação ionizante, grau máximo 40%. O trabalhador que estiver trabalhando sob ar comprimido recebe grau máximo também 40%. Radiações não ionizantes recebe grau médio 20%. Vibrações 20%. O trabalhador exposto a vibrações recebe 20%. Como também exposto a frio, recebe o adicional de 20%. Isso se caracterizado através do laudo pelo engenheiro ou médico do trabalho. E a poeira minerais recebe grau máximo 40%. Bem, essas eram as dicas sobre a NR15. Gostou? Dê o joinha no vídeo, compartilhe e comente.
Inscreva-se agora no canal para ser avisado dos próximos vídeos. Visite o site Segurança do Trabalho ACZ e aprenda a segurança do trabalho de maneira didática e objetiva. E lembre-se bem, quem se prepara cria oportunidades. Tchau, tchau.